Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Exploradores do Abismo, que é um livro de contos do Henrique Villa-Matas, publicado originalmente em 2007 e em 2013 aqui no Brasil pela Kozak Naif. Como vocês sabem, eu estou gravando aqui de um lugar de frente para uma rua movimentada, então eventualmente você escutará barulho de carro, de ônibus, de pessoas conversando. Eu espero que esses ruídos não atrapalhem, não interfiram muito na qualidade deste áudio aqui, certo? Outra coisa, eu também estou gravando em um outro horário, então vamos torcer para que a iluminação desse vídeo também fique razoavelmente boa, digamos. Mas enfim, esse daqui é um livro, Exploradores do Abismo, é um livro que recupera um pouco de toda aquela discussão sobre a relação entre realidade e literatura que já estava posta desde a tetralogia do autor publicada pelo Henrique Villa-Matas entre o ano 2000 e o ano de 2006. Então, em 2000 ele publica o Bartleby e Companhia, em 2002 ele publica O Mal de Montano, em 2003 ele publica Paris Não Tem Fim e em 2006 ele publica Doutor Passavento. Por conta disso, então, esses exploradores do título aqui do livro são aqueles sujeitos que se dedicam ao abismo da escrita que se dobra sobre si e que deixa, nesse processo, o próprio leitor diante desse vazio que separa ou não ficção e realidade. Portanto, aliado aqui à ironia, ao humor e ao sarcasmo que são habituais à obra do Henrique Villa-Matas, nós temos como tema central que une esses 19 contos aqui o desaparecimento das fronteiras que separam a vida e a literatura. Tanto é assim que a maioria desses contos começa abordando algo absolutamente cotidiano relacionado, por exemplo, a conflitos familiares ou a outras banalidades, só que aos poucos esses contos começam a refletir sobre a própria escrita, de modo que a questão metaliterária sempre está presente, mas não de maneira tão direta quanto esteve em outros livros deste mesmo autor. E o curioso nisso tudo é que essa simulação de ter superado a metaliteratura, ou seja, uma literatura que fala sobre literatura, que trata de si mesma, essa simulação é justamente a postura do narrador de um dos contos aqui deste livro, chamado Das Tripas Coração, que é um conto que fala sobre um escritor que, depois de ter sido muito criticado por fazer metaliteratura, resolve abordar temas cotidianos. E para tentar mudar de estilo, esse escritor acaba criando um conto que trata de um casal que vive discutindo por coisas triviais. E esse casal parece ser o mesmo de outro conto aqui reunido em Exploradores do Abismo, que é um conto chamado Matéria Escura. E o narrador deste conto chamado Matéria Escura, ele se dedica a ouvir as brigas do casal vizinho, e esse casal vizinho pensa que esse narrador é, na verdade, Deus controlando a vida das suas criaturas, em uma clara alusão à figura do autor em sua relação com os personagens. Só que essa relação entre os dois contos, Das Tripas Coração e Matéria Escura, ela não se limita a isso. Em um dado momento do primeiro conto, o narrador diz, por exemplo, que por mais que seja besta, ele passou a se interessar cada vez mais pela vida de pessoas comuns. E algo muito parecido é dito pelo narrador de Matéria Escura. Então, por exemplo, na página 39, em um trecho aqui do conto chamado Das Tripas Coração, o narrador diz o seguinte: gosto quando vejo pessoas que ainda são simples, que são como pobres cobaias repetindo estupidamente os erros de sempre de todas as pessoas que passaram pelo mundo. E daí, algumas páginas depois, na página 120, que é uma página que está no conto chamado Matéria Escura, o narrador diz o seguinte: gosto de ver pessoas que ainda são humanas, que são como pobres cobaias que repetem os mesmos erros de todas as pessoas que já passaram pelo mundo. Então veja que muitas vezes entender cada conto individualmente implica em entender como ele se relaciona com os outros.
Só que o problema é que nem sempre essa relação, esse diálogo, aparece de maneira muito evidente. Ou seja, o leitor não pode ser passivo diante de um livro como esse, porque cabe a ele desarticular o texto e assim entender as referências, as analogias, as repetições, as influências, as equivalências, os trechos de outros autores e todo o processo de coleta e bricolagem que o Vila Matas vai aqui utilizando nesses seus contos. Só que alguns elementos acabam, enfim, ajudando o leitor a juntar as peças desse quebra-cabeça literário aqui que se apresenta em Exploradores do Abismo. Então, alguns desses elementos que aparecem com certa recorrência são, por exemplo, em todos os contos aparece sempre um personagem masculino de meia idade que acabou de passar por uma cirurgia, né? Ele passou por uma cirurgia recentemente e depois disso ele resolveu mudar os rumos da sua vida. Outra coisa que vai ser muito recorrente aqui nesses contos é a presença de um personagem chamado, e daí aqui eu vou ter que ler o nome do sujeito, Maurice Forrest Mayer. Esse sujeito sempre vai ser vizinho de alguém, primo de alguém, pai de alguém, filho do sobrinho, da enteada, do vizinho, do padeiro e essas coisas assim. Então esse personagem ele sempre vai dar as caras ao longo de quase todos esses contos aqui. Outro elemento que vai aparecer com certa recorrência é a confusão entre realidade e ficção, já que a proposta aqui é abandonar a literatura e se aproximar da vida. Mas em alguns casos, essas duas coisas, literatura e vida, são na verdade uma coisa só. Outro elemento que também vai aparecer com certa recorrência aqui nesses contos é o fato de que esses personagens estão sempre buscando alguma coisa, explorando o abismo e o vazio, nem que seja o vazio e o abismo da própria ficção. E com isso a figura do abismo vai ser sempre, vai estar sempre presente nesses contos, de maneira literal ou de maneira metafórica. E a última grande questão que vai acabar permeando todos os 19 contos aqui de Exploradores do Abismo é a questão da autoria. E isso fica evidente graças a essa mistura de citações verdadeiras e falsas na construção aqui dessas narrativas. Então veja que, para além desses dois contos que eu já mencionei, né, o Das Tripas Coração e o Matéria Escura, alguns outros são igualmente interessantes aqui, e daí eu vou ter que, enfim, colar aqui na minha listinha, porque eu não me lembraria do nome de todos, mas vamos lá. O primeiro conto, que faz às vezes até de prefácio aqui a este livro, chama-se Café Cubista, e ele fala de um escritor que, depois de anos escrevendo apenas romances, decide escrever um livro de contos sobre personagens que eram exploradores do abismo. E é claro que isso acaba criando uma correspondência entre o livro do narrador e o livro que nós estamos lendo. Outro texto bastante interessante se chama A Glória Solitária, que por seu caráter ensaístico faz às vezes de pós-fácil aqui de Exploradores do Abismo, e esse daqui é um conto que fala sobre um narrador que está refletindo sobre a solidão necessária para que a arte possa ser feita. E daí uma coisa que eu percebi, que eu já tinha percebido isso antes, mas eu só formulei isso mentalmente para mim mesmo depois da leitura desse conto chamado A Glória Solitária, porque me parece que um dos motivos pelos quais eu gosto tanto do Vila Matas é o fato de que ele aparentemente é tão fã do Bob Dylan quanto eu, porque já é, sei lá, o 5º livro dele que eu leio que ele faz alguma menção ao Dylan. E daí aqui na página 308, nesse conto chamado A Glória Solitária, eu vou ler aqui um trechinho que ele fala do Bob Dylan, apenas para que você perceba esse caráter ensaístico do conto. Então ele diz o seguinte: solidões perduráveis de determinados artistas que se entrincheiram diante do mundo e da sociedade do espetáculo. Não é fácil lidar com o público que o abraça e o odeia ao mesmo tempo. Basta ver a asfixia a que chegou Bob Dylan e que tão nitidamente se explica em No Direction Home, que é um filme do Martin Scorsese. Eu é que vou embora, diz Dylan, quando o público o chantageia e ameaça ir embora se ele insistir em não repetir as suas fórmulas de sucesso. Um verdadeiro artista é sempre um solitário de si mesmo. E por falar em Bob Dylan,
né? Outro tema que também é bastante recorrente na obra do Vila Matas, são dois, na verdade. O primeiro é a relação problemática entre pai e filho. Isso está em vários contos, vários romances dele. E o segundo tema que vai aparecer com certa recorrência é a questão da memória herdada, de uma pessoa que morre e daí você começa a herdar a memória dessa pessoa. Isso está lá, por exemplo, em Ar de Dylan, que é um romance do Vila Matas que fala sobre o Vilnius Lancastre, que é um rapaz que herda, ele é muito parecido com o Bob Dylan, e ele herda a memória do pai que acabou de falecer depois que ele bate a cabeça. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem um conto aqui em Exploradores do Abismo chamado Iluminado. E esse conto trata de um narrador que, ainda criança, descobre o seu duplo. E esse duplo do narrador era um menino que recebia mensagens proféticas do seu pai, só que o problema é que esse pai do menino, né, do duplo do narrador, já estava morto. E daí eu acabei me lembrando bastante lá de Ar de Dylan. Mas enfim, uma coisa que eu já estava quase me esquecendo de mencionar aqui é que a maioria desses contos reunidos em Exploradores do Abismo são contos bastante curtos, então você tem por vezes contos de apenas uma página, como é o caso, por exemplo, de Vazio do Poder, que é um conto que trata do Estado e da política como instituições ficcionais que levam ao abismo, que levam ao vazio. E daí, como esse é um conto bastante curto, eu não vou poder falar mais nada sobre ele, mas enfim, é um conto bastante interessante e que vale a pena ser lido. Outro texto que me chamou bastante atenção aqui neste livro chama-se A Modéstia, que fala sobre um sujeito que rouba as frases que ele escuta no ônibus. E esse sujeito sempre se contentou apenas com as palavras até que um dia ele escutou uma mulher se descrevendo como nem bonita e nem feia. Depois desse dia em que ele escuta a mulher se referindo a si mesma desse modo, o narrador desenvolveu uma quase obsessão pela moça e existe nesse conto uma clara, digamos, alusão àquele poema A Uma Passante do Baudelaire, em que o eu lírico vê uma moça muito bonita passando pela multidão, mas ele sabe que jamais se encontrará com ela novamente, etc. e tal. Me parece que o Vila Matas aqui, neste conto, né, em Modéstia, ele acaba fazendo um jogo com esse poema do Baudelaire também. Outro conto do qual gostei bastante, na verdade esse daqui é um dos meus contos preferidos do livro, chama-se Fora Daqui. E esse é um conto que emula o estilo de um conto russo. Então, por exemplo, o nome do personagem é Andrei Petrovich Petreskov, ou algo do tipo. E daí sempre que o narrador vai se referir a esse sujeito, ele se refere dessa mesma maneira, citando nome, sobrenome, etc. e tal. E o Andrei Petrovich Petreskov é um burocrata viúvo esmagado pelo seu cotidiano. Então veja que só por isso você já tem aí uma intertextualidade com 50 milhões de textos russos, não é verdade? Mas enfim, um belo dia, o tal do Andrei etc e tal aqui, começa a pensar que as suas filhas mais novas são extraterrestres. E eu não vou falar porque que ele começa a pensar isso das próprias filhas, mas enfim. E nesse mesmo dia em que ele testa essa teoria sobre as filhas, o Andrei tem de ir até a delegacia para tentar libertar o seu filho mais velho, que se juntou aos revolucionários às vésperas da Revolução Russa. E uma coisa importante é que esse conto aqui acaba tendo como uma das figuras mais centrais da narrativa o Tchekov. Então, enfim, se você gosta do Tchekov, você vai encontrar várias referências a ele ao longo aqui dessa narrativa de Fora Daqui. Então, enfim, só por isso eu já gostei bastante do conto, mas essa história do pai achar que as filhas são alienígenas, para mim foi assim o ápice do conto. Mas enfim, outro texto do qual gostei bastante aqui chama-se Os Autistas São Assim, que fala de um sujeito que, depois de fazer uma cirurgia, é diagnosticado como autista. Só que esse diagnóstico acontece de uma maneira muito estranha. E depois disso, depois que ele se descobre autista, durante a sua recuperação, esse sujeito acaba caindo em um golpe e vai parar em Estocolmo. E daí então veja que a questão do acaso, que é outra constante na obra do Vila Matas, vai predominar sobretudo aqui neste conto chamado Os Autistas São Assim. Outro texto do qual eu gostei bastante chama-se O Dia Assinalado, que fala sobre uma mulher que ainda criança recebeu uma profecia de uma cigana de parque.
E essa profecia diziam quais seriam as circunstâncias da morte dessa menina que depois se tornaria uma mulher. Então, só que o problema é que, com o tempo, essa personagem vai ficando cada vez mais obcecada com a própria morte. E tudo se agrava ainda mais porque, conforme os anos vão se passando, essa mulher vai recebendo vários vaticínios cada vez mais específicos sobre como ela morreria. Então, desde o início, ela já sabe que ela morreria no dia 2 de fevereiro, seria um dia chuvoso, ela estaria usando uma saia preta, ela estaria dançando e pararia para tomar um copo d'água porque ela estava meio desidratada, ou algo muito parecido com isso. Pois bem, o problema é que assim, a cada 2 de fevereiro, essa mulher vai tentando mudar, planejar todo o seu dia para que em nada ele se pareça com o dia desse vaticínio aqui. E daí você vai ter que ler o livro para poder saber exatamente como esse dia assinalado se concretiza na vida dessa mulher. Outro conto aqui de Exploradores do Abismo, do qual gostei bastante, chama-se Menino. E o menino do título é, na verdade, um senhor de 60 anos que vai ser operado. E quem narra o conto é o pai desse sujeito, que o sustentou durante toda a sua vida, de modo que esse pai acha que talvez seja melhor que o filho morra. E daí, novamente, nós temos essa relação delicada, essa relação conflituosa entre um pai e o filho. Por isso, o discurso desse pai é carregado de amargura, já que o filho sempre o decepcionou e sempre o enganou. Porque esse menino fingia que tinha preocupações filosóficas e metafísicas com a vida, mas na verdade ele só estava interessado em não assumir as responsabilidades e em viver às custas do pai. Por isso, esse tal desse menino aqui tem ideias muito originais, como por exemplo, se tornar equilibrista e assim poder encarar de frente o abismo da existência e coisas do tipo. Mas o conto do qual mais gostei aqui em Exploradores do Abismo é um conto chamado Porque Ela Não Pediu Isso. É o maior conto do livro, ele tem quase 60 páginas e ele vai falar de uma história bastante curiosa e que envolve uma das minhas artistas prediletas, que é a Sophie Cain. Inclusive, parêntese, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre um dos livros da Sophie Cain chamado Histórias Reais. Caso você não tenha visto aquele vídeo, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Eu sugiro que você veja, porque esse conto aqui, ele de certa maneira brinca muito com a confusão entre realidade e ficção, que é algo muito próprio da obra da própria Sophie Cain. Então veja lá o meu vídeo sobre este livro dela, porque lá eu explico um pouquinho melhor sobre essa estética dessa artista. Mas enfim, a pedido então da Sophie Cain, o narrador aqui escreve um conto para que ela viva e assim transponha a literatura para a vida real, de modo que o conto vai aos poucos confundindo ficção e realidade. Sobretudo porque o conto que o narrador escreve é sobre uma francesa que é tão obcecada pela Sophie Cain que decide se passar por ela durante uma viagem. Ou seja, a Sophie Cain deveria viver a vida de uma pessoa que finge ser a Sophie Cain. Então perceba que aí você já tem um nível de complexidade bastante grande, não é? Pois bem, essa confusão entre realidade e ficção aumenta ainda mais porque, primeiro, o narrador pode muito bem ser identificado como sendo o próprio Henrique Villa-Matas, porque esse narrador também escreveu uma série de livros sobre a função do autor. E daí uma coisa curiosa é que, depois de ter lido aqui Exploradores do Abismo, eu comecei a ler Bartleby e Companhia para a minha meta literária de 2020. E eu descobri que vários trechos aqui deste conto, né, de Porque Ela Não Pediu Isso, são na verdade trechos que o Henrique Villa-Matas tira de Bartleby e Companhia. Inclusive, um desses elementos que ele recupera desse texto anterior é o nome dessa mulher francesa que finge ser a Sophie Cain, que é a Rita Malou. Então perceba que, sem querer querendo, eu acabei descobrindo a fonte aqui desse conto do Villa-Matas. Mas enfim, então perceba que você pode muito bem identificar o narrador com o próprio autor, e isso aumenta a confusão entre realidade e ficção aqui no conto. E o segundo elemento que acaba contribuindo para essa confusão é porque, estruturalmente, esse conto se constrói se constrói a partir de uma mise en abîme, ou seja, nós temos aqui um conto dentro de um conto, dentro de um conto e por aí vai. E graças a essa mise en abîme,
A primeira parte deste conto, dessa novela, enfim, é justificada pela segunda parte, que por sua vez é negada pela terceira. E daí eu não vou poder dar maiores detalhes sobre isso, você vai ter que ler o conto para poder entender como essas partes se relacionam entre si. E tudo isso, todo esse movimento oscilante, esse movimento pendular entre justificar e negar as partes anteriores, esse movimento acaba deixando o leitor em um beco sem saída nessa reflexão sobre o que é a vida e sobre o que é a literatura, que é uma reflexão, enfim, muito própria da obra do Vila Matas, mas que também é bastante frequente na obra da própria Sophie Calle. A Sophie Calle, infelizmente, não é tão conhecida aqui no Brasil, mas eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada aí sobre ela, porque é uma artista bastante interessante e eu acho que a obra dela, depois de ter lido esse conto, me parece que a obra dela tem tudo a ver com a obra aqui do próprio Vila Matas, mas enfim. E veja que, é claro, eu não vou ficar falando aqui de todos os contos, mas para além desses vários contos que eu fui mencionando ao longo do vídeo, existem alguns outros que são, na verdade, trechos de textos atribuídos a outros autores, como, por exemplo, o Franz Kafka e o Peter Handke, que é o sujeito que ganhou o Nobel de Literatura agora de 2019, né? Mas enfim, então... Só que aí é aquela coisa do Vila Matas, né? Ele coloca um texto lá e atribui ao Kafka e você nunca na sua vida leu aquilo. Daí você vai pesquisar e você descobre que nem sempre aquele texto é do Kafka mesmo. Mas enfim, então novamente, esse daqui é um tipo de livro que exige um pouco mais do leitor, mas é uma exigência que acaba valendo a pena. Algumas pessoas me perguntam por onde começar a ler a obra do Vila Matas. Por mais que eu não tenha gostado de todos os contos aqui deste livro, eu acho que assim, se você quer saber um pouco mais sobre como escreve Henrique Vila Matas, o primeiro texto que você deveria ler é esse chamado Porque Ela Não Pediu Isso, que é sobre a mulher que quer fingir que é Sophie Calle, etc e tal. Se você ler este conto aqui, você vai entender um pouco como se estrutura a obra literária do Vila Matas, porque esse é um conto que congrega, que reúne várias das características que são muito marcantes e muito próprias do estilo desse autor. Então fica aqui a minha recomendação de mais esse texto e também deste livro como um todo, certo? É isso então. Infelizmente os livros do Vila Matas, por terem sido publicados pela Kozak, não são mais tão fáceis de serem encontrados, mas caso você se depare aí com Exploradores do Abismo, vale a leitura. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!